Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui para mais uma aula no nosso EBD Online. Esse momento especial que nós estamos reservando para estar junto aqui, conversando sobre as Sagradas Escrituras. E hoje, antes de começar a nossa aula, eu quero pedir um grande favor para você. Quero pedir que você nos ajude a cada dia mais estar produzindo material de qualidade e espalhando para mais pessoas poderem ver. O que eu preciso de você? Primeiro, nesse vídeo hoje eu gostaria que você pudesse não ir embora sem curtir aqui esse vídeo. Se você estiver vendo na nossa página do Facebook, a transmissão que nós fazemos, essa aula, eu convido você, depois que você terminar a sua transmissão, você ir até o nosso canal, que é www.youtube.com/eberwmelo/ e neste canal você vai entrar nesse vídeo que você está assistindo e vai curtir esse vídeo. O que é importante? Curtir, deixar um comentário embaixo, a sua opinião, se você gostou da aula, perguntas, dúvidas e temas que você pode sugerir para próximas aulas. É importante também você que não curtiu o nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal e ative as notificações e compartilhe essa aula de Escola Bíblica Dominical. Por que isso é importante? Quanto mais o vídeo que nós produzimos tiver curtida, comentários, pessoas escrevendo e compartilhamentos, o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e ele vai indicar para mais pessoas. Então, assim, é um meio que nós temos do quê? De expandir aquilo que nós estamos fazendo. Então, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, não vá embora sem curtir esse vídeo, deixar um comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreve, que vai nos ajudar muito, e compartilhe esse vídeo. Se você está vendo pelo Facebook, assim que terminar essa aula, essa escola dominical, você vai então no YouTube, vem no YouTube aqui e faz então esse procedimento. Curte, comenta, compartilha, e se não é inscrito, se inscreve, ok? Vai nos ajudar, nós vamos poder passar esse vídeo para muitas mais pessoas, que é a intenção. Nós estamos produzindo esses vídeos de ensino bíblico, do que nós conhecemos como teologia reformada, que é o que nós cremos, e queremos que as pessoas aprendam mais da palavra de Deus, nós precisamos então estar juntos nessa missão aí. Nós produzimos aqui os vídeos para que você possa assistir, mas você nos ajuda para que esse vídeo possa ir para mais pessoas e que o YouTube possa entender que esse vídeo é válido para mais pessoas também, ok? Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem bacana. Esse tema que nós vamos tratar vai ser feito em 2 etapas, eu vou explicar ao longo da ministração aqui do estudo. O tema que eu vou tratar com você hoje é o quê? O que Cristo espera de mim? É o tema que você está vendo aí na sua tela. Esse tema tem como objetivo trazer à nossa memória a importância que é o serviço a Deus. Não somente o frequentar uma igreja, mas o que Cristo, que nos salvou naquela cruz, espera de mim e de você como cristãos. Então, quero que você acompanhe comigo aí. Eu quero mostrar para você o texto base nosso, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que o apóstolo Paulo nos convida nesse primeiro verso aqui que nós estamos estudando hoje? Se você ler o capítulo 15 desse texto, você vai perceber que Paulo está falando a respeito da morte de Cristo, da ressurreição, que aconteceu segundo as Escrituras. Depois Paulo ele vem numa sequência mostrando que Cristo de fato ressuscitou, e que essa ressurreição faz com que a nossa fé seja verdadeira, uma fé real que deve ser seguida e experimentada todos os dias. Mas depois que Paulo fala e mostra a ressurreição de Jesus, dizendo que ele ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos, a Pedro, a mais de 500 pessoas, e aqueles como ele incrédulo no momento, Paulo, Tiago. Depois que ele explana isso, ele vai chegar nesse ponto que nós lemos e dizer que ele é quem é. O seu chamado é por causa da graça de Deus. Ou seja, quem Paulo é só é possível porque a graça de Deus o alcançou, visitou seu coração, transformou a sua vida.
E ele fala que essa graça que mudou o coração dele não se tornou o quê? Você pode acompanhar, não se tornou vã. E por que não se tornou vã? Ele vai dizer, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, ele vai mostrar que ele se esforçou, que ele trabalhou, não porque ele era obrigado, mas a graça de Deus fez com que ele respondesse positivamente esse presente que ele recebeu de Deus. Então, ele trabalha, ele serve a Deus por conta da graça que se manifestou. É importante que você preste atenção nesse texto e note quando ele fala que trabalhou mais que os outros, não é um tom de deboche contra o trabalho dos outros. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é que ele se esforçou consideravelmente, né? Mas ele diz que esse esforço não vem dele. Ele fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, até o trabalho, Paulo reconhece que ele é somente pela graça. Ele reconhece que ele se esforçou, que ele trabalhou, mas também tudo que ele fez só é possível porque a graça de Deus está operando na vida dele. E assim, então, eu quero propor com os irmãos aqui hoje essa reflexão aqui a respeito do nosso trabalho para com Deus. Eu quero citar aqui uma frase de Charles Sturt que fala o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Olha que interessante. Apenas uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Interessante você perceber o que esse escritor está escrevendo aqui. Nós temos apenas uma vida e o que vai permanecer é aquilo que nós fazemos para Cristo. Eu venho dito isso nas lives que nós temos transmitido, que nós não podemos amar demais essa vida, esse mundo, mas devemos compreender sim que tudo aquilo que é importante para nós parte do conhecimento de Deus e saber que essa vida é uma vida passageira, é uma vida que logo, logo vai passar. A nossa verdadeira vida é na eternidade. Então, essa vida que nós temos aqui deve ser vivida de forma responsável, de forma madura, como cristãos. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, não podemos nos dar ao privilégio, amados, de viver de qualquer maneira. Nós não fomos chamados para ser salvos na cruz, para simplesmente frequentar uma igreja. Nós devemos ir muito mais além daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, deixa eu apresentar aqui quais são os objetivos gerais que nós vamos aprender aqui hoje nessa aula de escola dominical. Neste estudo, o objetivo é perceber a importância do serviço como resposta à nossa salvação. Veremos o que isso implica em nosso dia a dia e como podemos fazer de forma mais efetiva e produtiva. Nós vamos ver aqui que a nossa trabalho a Deus, amados, não é uma obrigação. Interessante quando você trabalha o conceito de religiosidade, tem-se a ideia de que nós temos que fazer, porque senão Deus vai cobrar da gente. Se a gente não fizer, nós vamos dar brecha para o inimigo. O conceito do serviço cristão não parte de uma obrigação no sentido de opressão, como se a gente não fizesse, Deus nos castigaria. Não. O serviço cristão tem a ver com o quê? Com a nossa disposição voluntária mediante a gratidão que temos por aquilo que Deus fez. O que Deus fez, Ele nos salvou graciosamente naquela cruz pelo derramamento do sangue, pela morte do Seu Filho Jesus Cristo e pela obra que o Espírito Santo faz no nosso coração. Nós somos salvos pela graça, mas nós vivemos uma vida de serviço a Deus em resposta a essa salvação. Então, o que a gente vai ver aqui hoje é isso. De que maneira que isso se aplica ao nosso dia a dia e como nós podemos servir de maneira mais objetiva, de maneira mais efetiva e produtiva. Então, eu quero começar a trabalhar com vocês hoje. O primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui, nós vamos trabalhar em 3 pontos aqui, amados, que é a ideia de uma compreensão do serviço na fé. Depois a gente vai falar como que esse serviço se aplica em 3 aspectos. E por último, uma coisa mais prática que eu quero trazer para vocês aqui. Então, a compreensão do serviço na fé. A atual cultura tem implantado nos corações humanos uma cosmovisão baseada em quê? No individualismo,
que busca o próprio prazer, liberdade, autonomia e diversidade de escolhas. Perceba que a nossa cultura está nos dando uma maneira de enxergar o mundo onde nós temos escolhas, onde nós podemos escolher, e essas escolhas têm a ver com o quê? Com aquilo que é bom para mim. Se for bom para mim, então eu devo seguir. Se for bom para mim, então eu devo fazer. Se for bom para mim, então eu vou seguir. É aquela máxima, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar e o restante eu faço se for bom para mim. Aí eu continuo nessa explicação dizendo o seguinte, essa cosmovisão tem formado indivíduos que estão preocupados apenas com a sua realização pessoal. Assim, a maneira de entender o cristianismo, igreja e culto, três aspectos aqui, o cristianismo, a igreja e o culto a Deus, o culto público, parte da ideia de que sua religião deve suprir as suas necessidades fundamentais. Olha só, interessante isso. Então, hoje, quando nós tratamos sobre o cristianismo, sobre a nossa fé em Deus, sobre o culto público que nós oferecemos no domingo, a igreja que eu frequento, não tem a ver com aquilo que Deus fez por mim e a minha reação diante disso. Hoje, o conceito que nós temos tem muito mais a ver se essa igreja, esse cristianismo, o culto que eu frequento, está me agradando. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nesse texto aqui. Ó. Pergunte para os membros de nossas igrejas o motivo de estarem na igreja. A grande maioria responderá que está na igreja porque se sente bem, porque a igreja tem atividades para os seus filhos, tem música boa, uma pregação boa e etc. Perceba que esse conceito que nós estamos trabalhando aqui, amados, transforma a igreja muito mais num balcão de serviços. Por exemplo, eu trabalho com plantação de igreja na cidade de Cruzeiro. Todo mundo aqui que me conhece sabe do que eu tenho feito hoje como pastor. Nós estamos ali há quase 5 anos plantando essa igreja, né? Já completou 5 anos, aliás, esse ano completa o 5º ano de plantação da igreja. E por ser uma igreja pequena, nós enfrentamos muito essa questão. A pessoa vem para a igreja e ela não vê um trabalho para adolescentes muito forte, ela não vê um louvor muito forte. Então isso desanima as pessoas de ficar. Por quê? Porque elas estão procurando algo que satisfaça as suas vontades. As suas vontades. E eu não quero dizer que nós não temos que ter trabalhos fortes. A ideia aqui que eu quero trazer é que muitas vezes o motivo por que as pessoas permanecem na igreja não é a sua fé em Cristo Jesus, mas é muito mais os atrativos que a igreja que ele frequenta dá para ele. Trabalho infantil, louvorzão, uma coisa meio popstar, que leva as pessoas a quererem ficar na igreja. Interessante que isso traz a mim, a você, algumas perguntas muito básicas. Seria isso que a Bíblia declara ser o cristianismo? Segundo, seria isso ser cristão? E terceiro, seria o cristianismo apenas um local para nos sentirmos bem? Isso seria fé? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque nós temos vários casos, por exemplo, em igrejas que são perseguidas, países que têm a perseguição muito forte, em que as pessoas não têm a liberdade de culto como nós temos no Brasil, as pessoas se reúnem em lugares assim muito complicados. Às vezes em lugares pequenos, escondidos, em subterrâneos. Por quê? Porque é o lugar onde elas podem se reunir para cultuar a Deus. E ali não importa a estrutura que elas têm. O que elas estão fazendo ali é se agarrando à única esperança que elas têm, que é Jesus Cristo nas suas vidas. Nós vemos, por exemplo, alguns vídeos e fotos que nos chegam de trabalhos de igrejas na África, onde o que nós temos ali é uma árvore no meio, no meio de um espaço aberto, com troncos colocados no chão e as pessoas cultuando a Deus em ambientes que talvez não tenham ar-condicionados, que não tenham trabalho para as crianças, que não tenham uma boa música, ou seja, aquela adoração ali, aquela disposição do culto público que nós vemos, ela vai nascer muito mais, não pela estrutura, mas pela devoção no coração que nós temos para com Deus. Isso, amados, deve trazer essa pergunta, essa interrogação na nossa vida, se isso é ser cristão. Se isso é viver o cristianismo. Por exemplo, se eu perguntasse para você que está assistindo, o que faz você ficar na igreja?
Responda de forma muito sincera. Você fica na igreja porque de fato você se encontrou com Jesus e entende que você tem uma missão, que Deus quer algo de você, ou o que te segura na igreja são as atividades que a tua igreja te oferece. Tome cuidado, porque talvez você está usufruindo da igreja simplesmente como um balcão de serviços em que ela tem que fornecer algo para você ficar com ela. Eu sei que a ideia é muito dura, mas é uma coisa que nós devemos pensar seriamente, principalmente porque a gente vive tempos hoje que toda a nossa relação de culto, principalmente nessa pandemia, ela é feita via online. E muitas pessoas que gostavam do ambiente da igreja estão sentindo falta não da adoração a Deus. Elas sentem falta daquilo que elas tinham que fazia bem para elas, entendeu? E por isso é importante a gente clarear aqui a compreensão do que é o serviço na fé. Continua comigo aqui, ó. Nossa confissão de fé de Westminster, muitos sabem que nós temos uma confissão de fé, nós somos uma igreja confessional que confessa os símbolos de fé. O que essa confissão de fé afirma? Afirma que o propósito principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Neste sentido, é impossível desvencilhar este propósito do serviço. Não existe conversão sem serviço. Nossas obras estão ligadas diretamente com a nossa profissão de fé. A nossa confissão de fé diz que o nosso objetivo principal, propósito meu e teu é o quê? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o glorificar a Deus, que é o nosso primeiro propósito, está estritamente ligado ao meu serviço a Deus. Esse serviço que se manifesta na minha vida enquanto eu estou aqui. Por isso, não existe, amados, como disse aqui, conversão sem serviço. Pessoas que se convertem a Cristo, pessoas que se encontram com Jesus, são automaticamente levadas ao serviço. Ninguém se converte para ficar parado, ninguém se converte para simplesmente usufruir como se a gente não tivesse obrigação nenhuma de fazer. Né? É a famosa expressão que Deus não nos chamou para ser crente esquenta-banco. Né? O crente que só vai ali, senta e não faz nada para o Senhor. Continuando aqui, amados, eu quero então agora fazer algumas perguntas baseadas em alguns textos que eu quero trazer para você. E a primeira pergunta é o seguinte: segundo o texto de Mateus 5,16, o que precisa ser visto pelos homens para que Deus seja glorificado? Acompanha comigo o que o texto vai nos dizer aqui em Mateus 5,16. Fala o seguinte: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O texto fala de uma luz que nós resplandecemos para os homens. Lembrando aqui que não é uma luz do indivíduo, mas é Cristo habitando em nós. A luz que ilumina toda a treva, que está habitando em nós por meio da conversão e que os homens podem ver. Essa luz, elas são vistas, ela está brilhando diante dos homens e as pessoas estão vendo em nós o quê? As nossas boas obras, e quando elas veem as nossas boas obras, elas glorificam o nosso Pai. Ou seja, a glória de Deus no mundo tem muito a ver, está ligado com a maneira que eu pratico a minha vida cristã, as boas obras. Ou seja, segundo nossa pergunta aqui, segundo o texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, verso 16, o que precisa ser visto pelos homens para que Deus seja glorificado? A resposta é nossas boas obras. É aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que nós fazemos em Deus. Continuando aqui a nossa reflexão, olha só, pergunta 2. Segundo o texto de Efésios 2,10, nós nascemos de novo para as... E vamos ler o texto então. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Detalhe aqui importante, amados. Se você ler os versos anteriores de Efésios 2, principalmente o verso 8, vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos. Salvação
é graça, é um dom divino, é um presente divino que nós recebemos. Nós não pagamos nada por isso, nós não temos que fazer nada por isso. A Bíblia diz, vocês são salvos pela graça. E continua, isso não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele vai dizer no versículo 10, pois somos feitura dele, nós somos criados em Cristo Jesus, é o novo nascimento. Nós somos criados para quê? Para as boas obras. Nós não fomos criados para viver de qualquer jeito. Nós somos criados para as boas obras. Então, segundo o texto de Efésios 2:10, nós nascemos de novo para as boas obras. Por isso, quando alguns argumentam que a teologia da graça, né, a salvação pela graça, é uma justificativa para pecar, o próprio texto já explica. Nós não fomos salvos para pecar ou para viver de qualquer jeito. Nós somos salvos para as boas obras. Nas boas obras não há pecado, não há aquilo que desagrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para uma terceira pergunta, baseada no mesmo texto. Segundo o mesmo texto, ou seja, Efésios 2:10, as boas obras foram preparadas por quem e para quê? O texto responde que elas foram preparadas por Deus, né? Olha só, as quais Deus de antemão preparou. É Deus quem preparou as obras que nós iremos fazer. E essas obras foram preparadas para que andássemos nela. Então perceba, querido, que não existe como desassociar salvação de boas obras. Não existe como ser salvo pela graça, de graça, sem merecimento e viver de qualquer jeito. Nós somos salvos porque Cristo nos salvou e o seu sacrifício é suficiente, é único e foi efetuado na cruz. Quando ele morre e ressuscita, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Se ele nos salvou, nós somos salvos para as boas obras. Então eu quero terminar essa reflexão aqui do que nós devemos fazer no texto de Tiago, capítulo 2, versos 14 e 18, e vamos responder a seguinte pergunta. Segundo o texto de Tiago 2, versos 14 a 18, o que a fé produz? O que a nossa crença deve produzir? Vamos ler o texto juntos, então? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo, ou seja, fé sem as obras? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É uma coisa interessante, né? Você falar para o cara, Deus abençoe você, se você não suprir o que ele precisa. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, segundo o texto de Tiago 2, versos 14 a 18, o que a fé produz? A fé produz boas obras. É claro, amados, e quando nós falamos aqui na questão assistencial, é um assunto para um outro momento, mas só para fazer um parênteses aqui, é claro que nós não devemos entender que a gente tem que fazer sem pensar. Em alguns momentos, nós não precisamos simplesmente dar o peixe, nós precisamos ensinar as pessoas a pescarem, porque infelizmente na sociedade que a gente vive, algumas pessoas usam de má fé e vão pegando cesta básica em cada igreja que passa ali, às vezes tem 5 cestas básicas no mês, porque cada dia vai numa igreja para receber. Nós precisamos sim suprir aqueles que precisam, mas temos que ter sabedoria como isso vai ser feito para que não se torne um assistencialismo que só faça a pessoa depender e ela também não tome uma postura de mudança. Eu sei que isso é um assunto para um outro estudo, porque o nosso foco é perceber que a fé que nós professamos deve produzir obras, e perceba que essas obras estão ligadas com o testemunho que nós damos, com assistência aos santos, com o serviço a Deus constante em nossa vida. Assim eu quero resumir
esse primeiro bloco de ensino aqui, amados, dizendo o seguinte: o serviço cristão é o caminho daqueles que tiveram suas vidas transformadas pela graça salvadora. Agora preste atenção. Não confunda serviço com salvação, mas entenda que Deus nos salvou para que sirvamos assim como Ele serviu. Ou seja, quando o cristão ele está servindo, ele está o quê? É a reação natural de alguém que teve a sua vida transformada por Deus, transformada por este Evangelho. Todavia, é importante que você entenda que você não é salvo pelo que você faz. Deus te salvou graciosamente naquela cruz para que você sirva como Ele nos deu o exemplo de serviço. Então, é importante que você entenda isso. Eu quero citar aqui C.S. Lewis, que fala o seguinte: certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Olha que interessante. De qualquer forma, a gente vai fazer aquilo que nós estamos destinados a fazer. Mas iremos fazer como Judas, traindo Jesus, ou servindo como aquele que é o discípulo amado. Isso faz muita diferença na nossa caminhada cristã. Eu quero ler com vocês um último texto, que é Lucas 12, 48, na parte B, que fala o seguinte: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, nós que somos salvos temos uma responsabilidade, não por obrigação, mas uma responsabilidade graciosa que Deus nos concede. Nós caminhamos aqui então, fechamos essa ideia da compreensão do serviço na fé, ou seja, o serviço está arraigado à fé, o serviço é essa reação natural, é esse resultado natural daquele que é salvo por Cristo Jesus. Não existe salvação sem obras, e as obras não nos dão a salvação, elas são resposta daquele que é salvo, daquele que confia em Cristo para a sua salvação. E assim, eu quero partir para o segundo ponto desse estudo, que é os 3 aspectos do serviço cristão. Hoje, eu não vou abordar os 3 por causa do nosso tempo de aula, mas eu vou dar a introdução no primeiro aspecto do nosso serviço cristão. Acompanhe comigo, então, o primeiro aspecto, que é servindo a Deus. O que seria isso aqui, então? Vamos lá? O primeiro aspecto do serviço cristão se manifesta em nosso testemunho pessoal. Esse aspecto pode ser dividido em 2 formas. Vamos lá? Uma vida que testemunhe um novo comportamento e, segundo, compartilhando o Evangelho. Então, servir a Deus tem a ver com o quê? Com o nosso testemunho pessoal, tanto testemunhando o nosso Evangelho, como compartilhando o Evangelho com os outros. Então, vamos caminhar um pouquinho, entender um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, eu quero usar alguns textos da Palavra de Deus para que a gente possa ter como referência aquilo que nós precisamos fazer neste momento. Primeira questão que quero colocar aqui, e que a gente vai aprender junto com os textos bíblicos, tá? Segundo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, qual comportamento se espera daqueles que estão em Cristo Jesus? Vamos ler o texto juntos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quando eu leio esse texto aqui, quando você lê essa expressão aqui, qual é o comportamento que nós esperamos daqueles que estão em Cristo, ou são novos convertidos? A resposta é muito simples. Nós esperamos novos comportamentos. O comportamento antigo tem que mudar. O mau comportamento deve ser deixado para que um novo comportamento ético, moral, possa ser expressado no ambiente que você vive. Por exemplo, se antes de ser cristão você era um blasfemo, você era um mentiroso, fazia negócios errados, mentia para fazer negócio, agora você está no momento que você tem que fazer o quê? Mudar o seu comportamento. Agora o seu comportamento ele deve ser baseado por aquilo que Deus espera de nós, certo? Uma segunda pergunta. Segundo o texto de João, capítulo 4, os versos 26, depois os versos 28 e 29, o que a mulher samaritana fez depois de ser impactada pela pessoa de Jesus? Vejamos o texto. Disse-lhe Jesus: Eu o sou,
eu que falo contigo. Aqui essa expressão, eu sou o que falo contigo, é o final de um diálogo de Jesus, onde ele está confrontando a mulher, e muitos escritores, comentaristas vão dizer que esse ponto é o momento que ela de fato se encontra com Jesus e reconhece como Senhor. O que acontece então nos versos 28 e verso 29? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Quando essa mulher se encontra com Jesus, a mulher samaritana, e ela é confrontada nos seus erros, e ali ela tem o seu processo de conversão confirmada no momento em que ela tem a revelação do eu sou, essa mulher faz o quê? A resposta à nossa pergunta. Ela anuncia o evangelho aos seus. Ela vai até os demais samaritanos e ela fala a respeito de Jesus. Quando ela fala, será este porventura o Cristo? Quando você estuda mais a fundo o texto, você percebe que não é uma dúvida, mas é uma estratégia para despertar curiosidade dos seus irmãos ali samaritanos. E você vai ver depois o restante da história, até desafio você a ler o texto todo. O texto fala que muitos samaritanos se converteram por conta do testemunho dessa mulher que disse, ele disse tudo quanto tenho feito. Então, essa mulher, depois que ela se encontra com Jesus, ela faz o quê? Ela anuncia o evangelho, né? Então, o primeiro texto falava que nós tínhamos que ter o quê? Boas obras. E aqui fala que ao encontrar com Jesus, ela faz o quê? Ela anuncia o evangelho. Então, terceiro texto e pergunta que eu quero colocar aqui. Segundo o texto de Marcos 5, os versos 18 até o verso 20, o que o homem fez após ser liberto? Aqui o texto é daquele endemoniado gadareno que é liberto por Jesus. Vamos ler o texto juntos? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Olha, interessante. Esse homem é liberto e Jesus então ele vai sair daquela região porque as pessoas pediram para que ele fosse embora. E esse homem vai até Jesus e fala, deixa eu seguir você. Deixa eu estar com você. Olha o que Jesus fala para ele então na continuação do verso. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que era uma região de 10 cidades ali, tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Chama atenção para você aqui, ó. Vai para a tua casa, para os seus, e você faz o que na sua casa? Anuncia tudo que o Senhor te fez, que Deus fez, e como teve compaixão de ti. Esse homem obedece a Jesus, ele vai pregar naquela região onde seus familiares estavam ali, e o texto fala, e todos se admiravam. Olha só. Então, o que esse homem faz, então? Ele começou a proclamar em Decápolis para sua família. Ele vai falar do que Jesus fez por ele. Perceba que não tem aqui uma estratégia, um curso de como fazer. Simplesmente é compartilhar o que Jesus fez. E aqui, deixa eu fazer um adendo, um parênteses aqui. Para a triste realidade que se eu perguntasse para você hoje, me conta o que Jesus fez por você. Talvez muitos de nós não teríamos uma história de transformação, de novos comportamentos que os operam na nossa vida. Isso nós precisamos levar em consideração e repensar nos nossos dias hoje. Quarta questão que eu quero levantar com vocês aqui. Segundo o texto de Atos, capítulo 4, versos 18 e 20, o que Pedro e João afirmaram após serem ameaçados aqui, eles vão operar aquele milagre no tempo de Formosa ali, eles vão ser presos, açoitados ali, e depois, num bate-papo com as autoridades religiosas, olha o que acontece. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Vocês estão proibidos de falar de Jesus, eles não vão ensinar sobre Jesus. Eles vão responder o quê? Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só que interessante. Pedro e João respondem que nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Ou seja, o que eles fazem segundo o texto? Não podemos deixar de falar. Aqueles que viram a Jesus, que ouviram sobre Jesus, que foram encontrados por Jesus, não podem deixar de falar do que Jesus fez em nossa vida, do que Jesus mudou na nossa história. Vamos então para uma quinta pergunta aqui. Segundo o texto de Atos, capítulo 9, versos 17 e 20, o que Paulo fez nas sinagogas após seu encontro com Deus? Aqui nós vamos tratar então a parte da conversão do apóstolo Paulo. Amados, esse sistema que nós estamos usando aqui hoje, só fazendo uma observação aqui para que você possa entender, é um sistema que nós usamos no nosso curso de discipulado da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, em que a gente lê o texto e a gente descobre no próprio texto a resposta para a nossa questão. Tá? Então é um método que a gente chama de buscar através da palavra precisamos. Então aqui nós vamos ver como que o que Paulo faz depois da sua conversão, depois do seu encontro com Deus nesse texto aqui. Olha só o que fala o verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui lembrando que o cheio do Espírito Santo é ficar capacitado por Deus para fazer aquilo que é necessário. Se você não assistiu ainda, você pode ver nesse canal que você está vendo aqui do YouTube, tem uma série de mensagens chamada O Outro Consolador, o Poder do Espírito Santo na Vida Cristã, onde nós tratamos o que é o Espírito Santo na vida do cristão. Você vai ver lá, quando nós falamos que ficar cheio do Espírito Santo é ser capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra, tá, amados? Olha o que fala então o verso 18 e verso 19. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, ou seja, ele é curado e a primeira coisa que ele faz é assumir publicamente a sua confissão de fé por meio do batismo. Inclusive, se você colocar nos comentários aqui, nós estamos preparando uma aula sobre sacramentos, que fala sobre sacramento, batismo, batismo infantil e Santa Ceia. Se você quiser ouvir essa aula, coloca nos nossos comentários esse vídeo. Pastor, prepare essas aulas para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do que é o batismo, a Santa Ceia, do que é o batismo infantil que nós presbiterianos praticamos. O texto continua. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Chegamos então no verso 20, que é o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Olha só. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Aqui, amados, quando você vê algumas versões, fala assim que imediatamente ele pregava e logo pregava. Ou seja, Paulo, depois que se converte, que ele assume seu compromisso com Deus, por meio do batismo, é capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra. O que Paulo faz? Ele prega Jesus Cristo como Filho de Deus. Aqui, amados, apesar da linguagem, na nossa tradução, parecer que é de imediato, alguns vão dizer que isso completou mais ou menos aí na faixa de 1 ano até que Paulo começasse a pregar o Evangelho. Mas é interessante você notar que o texto não quer dizer expressão de tempo aqui. O que ele quer nos apontar é que Paulo, quando recebeu a Cristo e entendeu por que ele foi salvo, Paulo colocou no coração dele que ele deveria fazer aquilo. Então a resposta para a nossa pergunta, segundo o texto em Atos 9, 17 a 20, o que Paulo fez nas sinagogas após seu encontro com Deus foi o quê? Ele pregava nas sinagogas. E aí então eu parto para a sexta pergunta para que a gente possa aqui fechar essa parte do estudo. Segundo o texto de 1 Coríntios 9, versos 22 e 23, o que Paulo fez para testemunhar o Evangelho? Vejamos juntos esse texto aqui. Paulo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do quê? Do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então o que Paulo faz? Paulo fez-se fraco para com os fracos para salvá-los. Ou seja, o que nós encontramos aqui, amados,
é o apóstolo Paulo vivendo esse evangelho de forma muito prática, de forma muito realista na sua vida. Paulo, após se converter, após se encontrar com o Senhor, Paulo então vai dedicar-se a esse evangelho de forma especial. Ou seja, nós vimos aqui nessas perguntas que o primeiro aspecto da vida cristã é servir a Deus. Aqueles que se encontram com Deus, eles testemunham de Deus, eles são capacitados para falar de Jesus, para contar aquilo que Jesus fez nas suas vidas. Então, o primeiro aspecto do serviço cristão é o quê? É testemunhar a Cristo por meio da minha vida e por meio das minhas palavras, é compartilhar. Existe uma frase de impacto que as pessoas usam, alguns remontam ela ou acreditam ela a Santo Agostinho, outros a outros teólogos, mas a frase diz o seguinte: pregue Cristo de todas as formas e, se for necessário, use palavras. E algumas pessoas se escoram nessa frase de impacto para dizer que nós não precisamos testemunhar, que nós temos que apenas viver o Evangelho. Amados, isso é algo errôneo. Nós precisamos sim testemunhar em primeiro lugar, mas o Evangelho vem pela pregação do Evangelho, para testemunhar Jesus Cristo. Então é um conjunto, é viver o que você fala, é viver aquilo que você expressa com seus lábios, mas é necessário sim que você viva e compartilhe com as pessoas esse Evangelho transformador de Cristo Jesus. Então hoje nós trabalhamos aqui o serviço a Deus. Na semana que vem eu vou continuar esse estudo falando sobre o quê? Sobre servindo ao próximo, depois por último servindo a igreja. Então esses vão ser os 3 pontos. Hoje eu dei início, semana que vem eu termino isso aqui. Então hoje, amados, eu quero agradecer a você que participou aqui. A gente viu uma introdução do qual é o conceito desse serviço cristão, mostrando que quem é salvo serve a Deus. E o primeiro aspecto que a gente trabalhou é o servir a Deus. Como? Pregando o seu evangelho e vivendo o seu evangelho. Semana que vem eu convido você a continuar nessa aula, onde nós vamos mostrar esse serviço agora na vida dos outros, o nosso irmão, os nossos irmãos, e na igreja, como que isso se realiza dentro da igreja. Eu quero aproveitar aqui, amados, antes de agradecer você aqui, eu quero encerrar essa aula hoje com um vídeo muito interessante que nós temos do reverendo Ricardo Agreste, pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Esse vídeo muito interessante que fala sobre serviço, tá bom? Então quero que você assista comigo e depois desse vídeo eu volto aqui para a gente conversar e fechar esse vídeo hoje. Como que anda a minha disposição em servir aqueles que me cercam? Pessoas egocêntricas, pessoas que só pensam em si, pessoas que só usam o dinheiro que elas têm para si mesmas, pessoas que só usam o seu tempo para o seu próprio benefício. À medida que os anos passam, multiplica-se a insatisfação dessas pessoas para com a vida, e elas passam a vida sem conseguir encontrar senso de realização. E é interessante porque isso pode ser provado cientificamente. Esse professor da Universidade de Medicina de Chicago, Stephen G. Post, ele escreveu esse livro, The Hidden Gifts of Help. Ele diz que quando servimos outras pessoas, olha que interessante, uma parte do nosso cérebro é acionada, produz certas substâncias químicas como dopamina, e também a famosa serotonina. Substâncias que têm a propriedade de renovar as nossas emoções, nos dando a sensação de prazer e prevenindo a própria depressão. Mas na maioria das vezes, quando eu converso sobre esse tema com algumas pessoas, a resposta é: pastor, eu gostaria muito de servir outras pessoas, seja no ministério, na igreja, seja numa ONG, mas o senhor não imagina a loucura que está a minha vida. Eu tenho que dizer uma coisa: algo de muito errado existe na sua visão de fé cristã. Aquele que é alvo da graça, ele não é alvo da graça para o seu próprio benefício. Ele é alvo da graça para se tornar um instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas.
Você viu que vídeo mais bacana? Um vídeo que fala da importância de nós estarmos servindo a Deus, de estarmos buscando a Deus, de estarmos vivendo esse evangelho segundo o coração de Deus. Amados, essa foi nossa aula hoje, nossa primeira parte dessa aula, o que Cristo espera de mim. Semana que vem nós vamos dar continuidade, eu quero convidar você a estar comigo aqui, participando. Lembra do que eu falei no começo? Nos ajude para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas. Como a gente faz isso? Curte esse vídeo no canal do YouTube, faça seu comentário no canal do YouTube, compartilhe se você não é inscrito no canal do YouTube, faça isso. Se estiver vendo esse vídeo no Facebook, acabando aqui a transmissão dessa live, vai lá no YouTube e curte. Se você estiver aqui no YouTube, já faça isso. Curta, compartilhe, comente e se inscreva. Por quê? Quanto mais curtidas um vídeo tem, o YouTube entende que esse conteúdo é de importância válida. Então, o YouTube começa a indicar esses vídeos, tá? Para outras pessoas. Então, se você também quer aproveitar o nosso canal do YouTube, vai lá e assiste os nossos outros vídeos também e nos ajude compartilhando, curtindo e fazendo seus comentários. Isso vai ajudar que o YouTube comece a indicar esses trabalhos, fazer esses estudos para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Fiquem na paz de Deus e até a semana que vem. Te espero aqui semana que vem para a gente continuar essa aula. Deus abençoe sua vida.